Olá, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa roda de conversa, no nosso querido Centro Amor à Verdade. E hoje nós vamos conversar sobre o mal e o remédio. Essa é minha amiga Ellen. Olá. E nós vamos começar o trabalho com a leitura do livro Fonte Viva, o item 16, não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, Romanos, capítulo 7, item 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casca de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorando para a glória do pão na sua subsistência do mundo. Se indagássemos a madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas, todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo. Faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais novas. Se consultarmos a pedra em alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu que nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado, dia e dia, entretanto, é dos golpes dele que ele se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim, a alma, assim a luta. Peçamos ao parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor, e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos que se externe em referência à dificuldade e demandará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que te afigura em favor de tua morte é a contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. E assim, Senhor, mais uma oportunidade de estarmos conversando sobre teus ensinamentos, sobre tua palavra. Que a tua luz, o teu amor, possa estar nos envolvendo neste momento, onde conversaremos e tentaremos refletir sobre os teus ensinamentos. Fica conosco, abençoando a cada um que se encontra assistindo neste momento e a todos nós aqui presentes. Obrigado por tudo, Senhor. Que possamos dar por aberta a nossa roda de conversa e mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e hoje a gente vai dar continuidade, aos estudos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o tema será o mal e o remédio. E começa assim. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos.
que será que essa mensagem quer trazer para a gente, para a nossa reflexão, né? Diante do que a gente está passando hoje, né? A gente está passando por um momento no planeta de muita turbulência, né? Que atinge a todo mundo, que é a saúde do corpo físico, né? E o título do capítulo já diz o mal, né? Mas ao mesmo tempo que ele pode ser um mal, ele também pode ser um remédio, né? Nesse primeiro parágrafo, a mensagem já diz que a Terra não é um planeta só de felicidade, que todo mundo está aqui para curtir a vida, viver como se não houvesse um amanhã, né? E só viver os prazeres materiais. Já mostra que por mais que a gente tente viver dessa forma, a gente acaba sofrendo as consequências das nossas escolhas, seja elas boas ou ruins, né? E quando a consequência é ruim, o que ela está querendo realmente trazer para a gente, mostrar para a gente poder refletir e pensar no que a gente está fazendo. Não que sejamos poliana, né? Mas a oportunidade do sofrimento, como você já bem falou, são as escolhas. Nós ainda somos muito infantis nas nossas encarnações. E por essa infantilidade, nós ainda procuramos e buscamos muita coisa desnecessária para a nossa evolução, né? E com essa oportunidade de errar, de encontrar o mal, claro, não deveria ser por esse meio, não deveria ser dessa forma. Mas pela nossa infantilidade moral ainda, nós ainda encontramos esse meio de buscar a nossa reforma, porque embora não pareça, mas assim, como está dizendo o próprio título, o mal é o remédio. E nós ainda precisamos muito disso, de evoluir, mas buscando ainda, de certa forma, tatear, né, como uma criança, e a gente vai encontrando as dificuldades para a gente poder um dia, de alguma forma, alcançar essa evolução tão importante para os nossos espíritos, para as nossas almas. E a gente percebe que nesse texto, Santo Agostinho traz para nós um acordamento, tipo, gente, eu já passei por tudo isso, eu estou trazendo para vocês essa oportunidade, igual quando os profetas traziam as notícias, né? E até no próprio Evangelho fala que a oportunidade de trazer a notícia da espiritualidade para a gente, para nós acordarmos, para olharmos, mas assim, nós temos o nosso direito de escolha e a gente nem sempre escuta, e o Evangelho é cheio dessas oportunidades pra gente, mostra pra gente isso. É igual quando a gente, os nossos pais, né? Muitas das vezes eles dão as sugestões, eles mostram o caminho que eles já percorreram, os erros que eles já cometeram, e eles tentam mostrar pra gente, os filhos, olha, se você seguir por esse caminho, vai acontecer isso. Se você escolher um outro caminho, vai ter uma outra situação. E pela nossa imaturidade, né, tanto de entender como também de vida, a gente acaba rejeitando, na maioria das vezes rejeitando as dicas e seguimos o caminho que a gente escolheu. A nossa condição de imperfeição e rebeldia, né? Nós ainda precisamos caminhar em dificuldade para poder evoluir. Porque se fizéssemos como mestre, estaríamos bem melhor, mas é a Rita falando, é Ellen, né? E
E graças ao Mestre nós temos essa oportunidade para segui-lo, para olhar. E ele enviou e teve a oportunidade de enviar tantas oportunidades como esse carinho, né? A gente pode dizer bem carinho de Santo Agostinho nessa mensagem, nesse item, nessa parte do Evangelho. E há muito tempo que a gente vem recebendo instruções, né? Desde os profetas, antes da vinda do Cristo, né? Nós, a humanidade, já vimos recebendo instruções de como deveria proceder, né? Qual caminho tomar para melhor viver, e a gente, por a nossa rebeldia, a gente acaba seguindo um caminho oposto. E aí a gente acaba colhendo os frutos dessa escolha, geralmente infeliz, e a gente sofre, muitas das vezes desnecessariamente, né? A gente poderia encurtar e muito o nosso sofrimento, mas pela nossa teimosia, né, e imaturidade espiritual mesmo, né, a gente acaba escolhendo um caminho e acaba sofrendo as consequências. Nunca ficamos ao léu e abandonados, né? A gente percebe pelo que se estuda, pela própria história, que a história do Espiritismo, que Deus sempre nos acolheu e não nos jogou na terra para sofrimento, né? Se bem que na nossa condição, se Deus fosse injusto, né? Se tivesse o olhar do homem, e isso seria uma coisa natural para nós, mas é Deus, e o amor dele é infinito, né? E aí essa oportunidade de nós procurarmos o sofrimento, as dores, as dificuldades, os obstáculos, são remédios para os nossos males, para a nossa forma de crescer e desenvolver. Ansiar por felicidade, todos nós ansiamos. Continuando. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Essa parte me faz lembrar o próprio Santo Agostinho, que experimentou de tudo, né? Achou que a felicidade estava na parte material, e a gente teve notícia de que ele foi um bom vivant, experimentou de todos os gozos, de tudo que a gente acha hoje, até assim, nossa, ele fez isso, né? Como pôde? Mas nós também passamos por isso. Nossa, a Rita fez isso. A Ela ainda faz isso, né? Dentro das circunstâncias, dentro das nossas circunstâncias, né? Todos nós fazemos. As pessoas ainda se surpreendem, porque algumas têm a ideia de que, porque frequentamos uma religião, ou vamos à casa espírita, ali estão as deusas, ali estão os deuses. Muito longe disso. Somos humanos e ainda falhos, totalmente falhos. E aí, quando ele fala, mas o reconhecimento de Jó aqui é maravilhoso, quando ele fala que agradece a Deus, né? Que Deus deu a ele nas escolhas dele, ele fez as escolhas e encontrou, através disso, experimentou de tudo, mas ele acordou. Quanto de nós ainda estamos na fase de curtir,
e estamos, às vezes, passando pela situação de problema, de sofrimento, e a gente ainda não reconhece que isso é uma alavanca, se a gente souber refletir e analisar, é uma alavanca para que a gente possa mudar de atitude, mudar a nossa visão, né? Mudar a nossa conduta e assim a gente ir melhorando cada vez mais. O erro está em achar que a felicidade é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. As oportunidades de evolução, de crescimento, é desse mundo. Mas a felicidade não. Temos momentos felizes, sim. Mas a vida não é feita só de momentos felizes. Ainda não é felicidade plena, né? Não merecemos. O planeta ainda está destinado a isso. Mas a gente ainda está caminhando lentamente e um dia, num futuro... Espero que seja no futuro próximo. A gente consiga, né? Que a gente possa fazer por onde que esse futuro seja um futuro próximo. E ao amor e à misericórdia de Deus, a justiça, que tanto nós precisamos, nós possamos buscar com mais afinco, com um olhar melhor e direcionamento, de entender que essa felicidade depende de nós, que vamos alcançá-la em algum momento. Porque enquanto ficarmos esperando a felicidade nos objetos materiais, num carro novo, num produto novo, na beleza que não é eterna, né? Enquanto ficarmos esperando por esse tipo de coisa, estamos em atraso. Né? Temos o que precisamos, mas ainda não atingimos o nosso destino de perfeição e felicidade. Estamos em busca. Mas depende, como diz aquela música, depende de nós. Continuando. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Olha, quem de nós damos graças a Deus pelos problemas que surgem na nossa vida? É muito difícil. Eu acho que é raríssimo alguém estar passando por um momento e agradecer. Geralmente a gente sofre muito porque a gente acha que a gente não merece, a gente não consegue refletir, a gente não consegue analisar de forma mais racional, sem que a emoção interfira, e a gente fica com um pensamento diferente, a gente não consegue pensar além, né? Nós estamos numa doutrina que fala sobre a imortalidade da alma, sobre as várias oportunidades, através das reencarnações, de melhorar, de evoluir e de progredir. Mesmo nós que estudamos a doutrina e sabemos disso, nós temos dificuldade. Imagina quem não professa da mesma religião, ou então que siga uma religião que não seja a espírita, mas que tenha uma outra forma de didática, né? Como que fica essas pessoas diante dos problemas, diante da incerteza do que vem depois da morte? Quando a gente tem essa firmeza de Deus, né, que em algum momento nós conseguimos parar e lembrar da existência de Deus, o que é Deus para nós, isso se torna de alguma maneira mais fácil. Voltando novamente a Santo Agostinho. Ele viveu aquilo tudo, mas chegou um momento que, né, houve aquele acordamento e ele entendeu
que já era o momento de mudar. E quando a gente tem esse insight, essa vontade de mudar, porque tem que vir do nosso interior, tem que partir da nossa vontade. Nós ainda gostamos muito das barganhas, né? Uma coisa que vem lá do passado, né? Ah, eu sou uma pessoa tão boa, Deus pode me dar isso, Deus pode me dar aquilo. Por que, Senhor, que eu estou passando por esse momento de ficar guardado dentro da minha casa, quando eu sou uma pessoa isso, eu sou uma pessoa aquilo? Não, nós não somos isso, nem aquilo outro. Há necessidade de estarmos passando por esse momento. E a nossa evolução é tão pouca que tentamos barganhar com Deus a nossa felicidade, quando nós temos que barganhar conosco. Essa luta constante pelos objetivos, Santo Agostinho acordou muito rápido, em uma encarnação. E nós sabemos da nossa dificuldade de estarmos em várias, lutando com as nossas dificuldades. E esse momento em que nós estamos vivendo, essa atual, nós temos a oportunidade da doutrina espírita. E tem outras pessoas que têm outras oportunidades naquilo que acreditam. Graças a Deus. Porque é o que nos equilibra e que nos alavanca adiante. Né? No caso de Santo Agostinho, o potencial divino dele estava ali. Como o nosso também está. Nós todos temos nossos potenciais. Só que o nosso acordamento, nós ainda vamos dizer, estamos no caminho, olhando para um lado tem coisa bonita, olhando para o outro tem coisa bonita, a gente se perde olhando as coisas do caminho e esquece o foco principal, que é a nossa evolução, que é o nosso crescimento interior, que é a nossa maneira de viver bem conosco. Porque a gente só pode dar e doar para alguém aquilo que nós já temos. A gente não pode dar nada para ninguém que a gente não tem. E a nossa doação de ficar sempre procurando o mal nas coisas, sofrendo, barganhando, esse tipo de coisa, é nosso, é do ser humano. Mas quando acordarmos o nosso potencial, as coisas vão começar a evoluir de uma maneira melhor. Esse problema que a gente está passando hoje está dando para a gente um despertamento que antes a gente não tinha nem ideia de estar passando nas nossas mentes. Né? A gente está precisando ficar isolado em casa, ter atitudes pensando no coletivo, mais do que nunca, pensando mais no coletivo do que de forma individual. Né? A gente tem que seguir as recomendações médicas, seguir as recomendações sanitárias, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, porque não é só o Brasil que está passando por esse momento, o mundo inteiro está passando ao mesmo tempo, todos correndo contra o tempo para descobrir a cura, para poder aliviar o sofrimento das pessoas. Não é fácil a gente estar todo dia sabendo da notícia de pessoas que estão morrendo aos montes, desencarnando por essa doença, né? E a gente tem que pensar neles, pensar nos nossos familiares, nas pessoas que estão à nossa volta, no bem-estar de todos, né? Infelizmente, existem pessoas que ainda estão revoltadas, que não aceitam a situação que se encontram. É natural que isso aconteça, o nosso planeta ainda não está num patamar em que todos pensem, tenham um sentimento igual, de fraternidade, de unicidade de sentimentos. Ainda não temos isso, nós estamos num processo de evolução, o próprio planeta está num processo de evolução. Então, esse mal que está surgindo agora não foi o primeiro e também não será o último. Quantas vezes nós passamos, como espíritos imortais que somos, por transformações através dos séculos? E quantas vezes a gente ficou revoltado também não aceitar? Hoje a gente está aceitando, hoje a gente está lutando para manter o bem no coletivo. Mas quantas encarnações a gente pensou como esses que hoje que estão em revolta, que não aceitam? Quantas das vezes a gente também
teve essa atitude egoísta de pensar primeiro na gente e deixa o outro de lado, né? A gente precisa, esse problema está fazendo a gente refletir muito. Como que a gente está vivendo a nossa vida? Como que a gente está lidando, tratando o próximo? Lembrando que o próximo é qualquer pessoa que esteja perto da gente, seja estranho ou seja conhecido, familiar, nós mesmos também. Como a gente está se tratando, se cuidando? Estamos tendo cuidado ou é só cuidado na aparência externa? Para que fique bonito, que todo mundo elogie e ache belo, mas por dentro ainda nutrimos sentimentos inadequados, pensamentos também não muito bons, o que afeta a saúde no corpo físico, né? A moléstia no corpo físico é a exteriorização e a materialização da doença espiritual. Para chegar no corpo físico, a gente leva muito tempo alimentando sentimentos e pensamentos e emoções negativas ao ponto de chegar e materializar numa doença física. Mas espiritual, a gente já está muito tempo doente. Tanto que a gente está aqui, né? Tanto que a gente está aqui. Né? O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, está passando por um processo de regeneração, mas ele espera da gente também a regeneração. Ele só vai chegar na regeneração quando a gente também quiser se regenerar. O problema maior está nessa revolta em se debater numa situação que está acontecendo. Mas, claro, você não pode se acalmar e ficar infeliz dentro dela, feliz, vamos dizer, mas também tem que passar, a necessidade de passarmos por esse momento com alguma coisa boa para cada um de nós, porque acaso não existe. Então, se estamos passando nesse momento, por esse momento de dificuldade, e não vamos levar nada de melhor, poxa, demos uma parada na nossa vida. O mundo parou, né? O mundo parou, não foi só o Rio de Janeiro, né? Não foi só Santa Cruz que parou, né? O mundo está parado. Todo mundo, de alguma forma, tem que... Está sofrendo, tem que passar por uma reflexão. Poxa, um negócio desse que nunca nos aconteceu, nem quando houve a gripe espanhola, em 1918, eu acho, não tenho muita certeza. Foi em 1918. As pessoas não tinham o conhecimento, não tinha a tecnologia que temos hoje, não se sabe nem como foi aquela situação. Sabe que foi terrível, né? A medicina não estava bem avançada e nós passamos, né? Seres humanos naquela época, passamos e vencemos. Hoje nós temos tanta tecnologia, nós temos tantas oportunidades e a gente ainda ouve pessoas dizendo assim: ah, estou muito chateado de ficar trancado dentro de casa. Por que será que a sua casa é uma prisão? O recinto que Deus te deu, a oportunidade que Deus te deu de convivência com aqueles seres que estão ali. Longe de mim pôr o dedo ou buscar a necessidade e as dificuldades que a gente tem dentro do lar. Porque eu não posso dizer que tem um lar feliz, mas também não posso dizer que seja o melhor ou o pior lar do mundo. Porque exatamente quando as situações estão difíceis, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, em qualquer lugar que a gente vai, aí é o primeiro sentimento que bate: ah, eu queria tanto estar dentro da minha casa, queria voltar para casa. Agora nós estamos dentro de casa e queremos ir para a rua? Como que é isso? Lembrando que em qualquer lugar que a gente esteja e diante de qualquer dificuldade e situação que complique o nosso dia a dia, a gente não pode esquecer que nós somos responsáveis, nós temos a capacidade de mudar a trajetória que a gente está caminhando, né? Se o nosso lar está passando por dificuldade, a gente tem que analisar o porquê, né? E tentar modificar e fazer a nossa parte da melhor forma possível. A gente não tem como mudar os sentimentos das pessoas que estão à nossa volta, nem o pensamento, mas a gente pode amenizar o que está à nossa volta, né? Só depende da nossa ação. Nós não podemos mais esperar que o outro tenha uma atitude para a gente ter.
nós façamos a nossa parte. Se o outro fizer, ótimo, mas se ele não fizer, é problema dele, né? Você faça a sua parte, seja uma pessoa melhor para quem está em volta de você, dos seus familiares, para você mesmo, né? Tenha um olhar de carinho, de amor por você mesmo. Não se sinta sobrecarregado, culpado por você tomar certas atitudes. Tenha em mente que nós estamos em processo de aprendizado, então a gente vai errar muito, vai errar e vai ter muita coisa por repetição, mas uma hora a gente vai perceber que aquele comportamento, aquela situação nossa não condiz mais com o que a gente quer. Vai bater lá dentro e aí a gente vai despertar e vai fazer diferente. Uma das coisas necessárias também é sermos gratos. Ultimamente eu uso muito essa palavra, gratidão. A partir do momento que sejamos gratos a Deus, como você falou no início, poxa, agradecer por um sofrimento, como é que faz isso, né? Mas tentar entender o Deus, sejamos gratos pelas tribulações que nós passamos, que nos ferem, que nos levam às vivências mais dignas lá na frente, para a gente poder nos lembrar que somos filhos de Deus. Porque esse mundo é de prova e expiação. Então a gente não pode querer que ele seja mundo feliz. E mundo feliz é mundo de trabalho, é mundo de luta. Não é mundo de inércia, né? De inércia. A gente tem ideia equivocada, né? Por causa da nossa, que felicidade plena é você ficar sentadinho, olhando a paisagem e em paz agradecendo. Não, pelo contrário. Contemplação. Você trabalha muito. Que felicidade é contemplação. Você trabalha muito e a noção de felicidade é justamente isso. Você está trabalhando em prol do coletivo. Então que essas tribulações, essas dificuldades no momento possam ser transformadas dentro de nós como oportunidade de melhor vivência, de melhor entendimento do que é Deus, do que é o irmão que está dentro dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, por que ele age daquela forma, evitar, porque não tem fuga, você não pode ir para a rua quando briga com alguém ou quando uma situação fica difícil, então evitar o embate, evitar o combate, né? Por que é tão difícil deixar de falar? Por que é tão difícil se calar diante daquele que a gente acha que está em erro, que está falando alguma coisa que nos irrita, que nos deixa mal? É difícil porque nós queremos sempre o debate, né? E o debate não faz bem para ninguém. Se for um debate saudável, né, tudo bem, mas se for para te atrasar, para te trazer dificuldade, silêncio. Como dizia o Chico, água da paz. Continuando. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós, que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós, que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Quer dizer, muitas das vezes, nós sabemos, assim, nós que estudamos a doutrina espírita, o espiritismo, sabemos que nós, espíritos imortais, através das sucessivas encarnações e desencarnações, enquanto a gente está no plano espiritual, a gente faz um planejamento reencarnatório. A gente escolhe quem serão os nossos pais, quem serão as pessoas próximas, a gente tem um planejamento de quem vai ser, quais são os espíritos que vão fazer parte do nosso núcleo familiar, como que vai ser mais ou menos a sua saúde, né? Quais serão os seus desafios para você trabalhar os seus sentimentos e as suas atitudes que não foram muito corretas em outras reencarnações. Nós sabemos.
Mas nós, quando reencarnamos, nós temos esquecimento. Justamente para não ter problemas no dia a dia, da gente lembrar de quem fomos e do quem está à nossa volta fez ou deixou de fazer para nós e vice-versa, né? Então, quando surge um problema, quando surge um mal, a gente no fundo, lá no fundo, a gente sabe por que a gente está passando, né? E fora os problemas que surgem nessa reencarnação, devido às nossas escolhas, a gente no fundo sabe por que a gente está passando. A gente sabe lá no fundo por que a gente tem um parente difícil, por que a gente muitas das vezes também dificulta a vida do outro, porque não é só o outro que faz alguma coisa contra a gente também faz para o próximo, né? Mas a gente tem uma mania muito feia ainda de reclamar, de achar que não merece, né? A gente muitas das vezes fala, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço, eu taquei pedra na cruz. Não, você não tacou a pedra na cruz, ou se tacou, não tem mais importância, isso já passou, né? E o importante é você pensar agora, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar o ambiente em que me encontro? Seja ambiente familiar, seja ambiente no trabalho, ambiente quando você está andando na rua, quando esbarra em alguém, quando, né, alguém esbarra em você, ou quando você é educado, você fala com educação, mas a pessoa te responde rispidamente. Como que vai ser o seu proceder? Isso tudo faz parte da nossa rotina, faz parte do que a gente precisa passar. Né? Às vezes as pessoas reclamam, né? Tem muita gente que reclama, porque minha vida nunca dá certo, sempre quando eu tento, tudo anda para trás. Mas por quê? Como que está sendo a sua conduta? Porque não é uma coisa acidental. Se é uma coisa que está sempre se repetindo, tem algo de errado na gente. E a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e também abrir o nosso coração para perceber o que está acontecendo. Não adianta a gente se vitimizar, porque as coisas não vão mudar. O planeta não vai mudar porque eu quero que as pessoas vivem de acordo com o que eu desejo, com o que eu acho que é o certo e o restante está tudo errado. Não. A vida vai continuar, as pessoas vão continuar sendo o que elas são e você tem que fazer a sua parte para se melhorar. Você não espere que o outro melhore para você. Não. Dê o primeiro passo. Se a pessoa modificar, nossa, que maravilha. Mas se ela não se modificar, não importa. Segue adiante. Não é egoísmo. Não é egoísmo, é que você tem que fazer a sua parte. Você veio para fazer a sua parte. Sim, você não veio para modificar o outro. O mundo. Não veio. Você veio para modificar a si mesmo. É a única coisa que você tem que focar. É a sua mudança íntima. A mudança íntima do outro só cabe ao outro. A gente muitas das vezes se desgasta emocionalmente, né? E acaba acarretando uma doença no corpo, um transtorno, porque a gente insiste ainda, né, em querer modificar o outro de acordo com o que a gente acha que é o certo, que a gente acha que é o melhor. Mas a nossa visão de melhor pode não ser a mesma do outro. O José Raul Teixeira, em uma das suas palestras, ele fala de casamento, né? Que às vezes você quer, no início do namoro, do conhecimento com alguém, a gente quer que a pessoa se molde ao que nós somos. Né? Ela é bonita, ela se veste bem, ela isso, ela aquilo. Então aí você já imagina que aquela pessoa é talhada para você e é o ser da sua vida e vamos viver juntos. A metade da laranja. Isso. E aí, com a convivência, você descobre que ele não é aquilo que você imaginava, ele faz aquilo o que ele quer. E que ela faz aquilo que ela quer. E que você não muda o ser humano. O ser humano é que se muda, sozinho. Ele tem que ter conhecimento e entendimento para que haja essa mudança. Eu não mudo ninguém.
Ah, com o tempo, né? Quantas vezes a gente ouve essa frase? Hoje em dia eu já não ouço tanto, mas eu vou mudar ele. Com o tempo eu mudo ele. Aí quando você casa, ele deixa a toalha em cima da cama, ele deixa o sapato espalhado, deixa a parte de dente espremida em cima no banheiro. E as coisas você, mínimas coisas, você começa a entender que não vai haver a mudança, que a mudança tem que ser dele. Você vai ter que começar a tentar se doutrinar para que ele, poxa, fulano, hoje você deixou a toalha lá. Ele vai deixar amanhã, vai deixar depois. Até que um dia ele vai falar, poxa, Ellen não gosta que deixa a toalha. Ellen não gosta. Aí ele vai começar a lá uma vez ou outra tirar, até que um dia, se ele sentir vontade, ele vai tirar. Mas nós não mudamos ninguém. E é isso que era a pressa do Santo Agostinho. Quando ele fala com aquelas palavras, aquelas frases de pergunta e de urgência. Aqui, quando ele fala. Que ele faz aquelas perguntas para que a gente possa acordar. Né? Porque a gente quer muito que o outro faça, que o outro mude, que o outro... E nós? E a nossa parte? Né? E o nosso entendimento do que realmente importa, o nosso entendimento do que realmente é importante para a nossa evolução. Qual é a nossa parte no remédio? No remédio, qual é? Não, porque a gente já falou muito do mal. Mas qual é a nossa parte para o remédio? Para o remédio. A gente vai começar agora a falar do remédio. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Quer dizer, aqui Santo Agostinho já fala exatamente que o único remédio para a gente suportar os males que surgem na nossa vida é a fé. Não é uma fé inoperante, não é uma fé que, eu acredito. Você acredita? Acredito sim. Mas aí quando chega a situação da provação, do sofrimento, da dor, aí que a gente vê se realmente temos fé. Crer. Você ter uma visão além daquilo de que aquele sofrimento é para o seu bem, é muito difícil. Você agradecer por um problema... Uma das coisas que nós esquecemos é que somos filhos de Deus. Então nós já vimos por esse mundo de provas e expiações bem-aventurados. Ele já nos dá essa semente, esse presente de vida. Ele não nos deixa ao léu. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Ele já nos deu, a gente junta a parte que ele nos deu com a nossa, aí isso de alguma forma se torna fé. Acreditar, né? Que somos bem-aventurados, que soubemos saber sofrer as aflições desse viver, dessa revolta, desse choro, desse desespero, sem desânimo. Porque é natural, não estamos aqui pedindo, passe nesse momento, sorrindo e felizes, pulando no caminho dourado. Não olhe para os seus problemas, não. Olhe como uma forma de crescimento, de evolução. Não estacione. Porque a partir do momento que nós vamos ser aliviados. Porque nada nesse mundo é para sempre. Tudo
vai passando devagar. Mas nós temos que saber e procurar passar sem sofrer tanto. Lutar, sim, entender que nós precisamos ainda daquilo, mas, poxa, ter aquele alívio. Os momentos de felicidade tem. Não é o mundo feliz, mas a gente não é só o mal. São os alentos, né, de Deus. Não é só o mal. Se a gente souber passar por aquele momento com fé, com amor, entendendo por que nós estamos passando, que não foi impingido, que não foi Deus que botou a gente para sofrer, que esse sofrimento fomos nós, de alguma forma, que procuramos. A alegria da libertação das impurezas, do perispírito e do espírito vão chegar. E a gente tem que A gente quer pular etapa. A gente tem que ter em mente que é aos pouquinhos. Não adianta a gente atropelar, tentar passar por cima, porque não é assim que as coisas funcionam. É devagarzinho, cada dia você resolve um problema. Não adianta a gente sofrer por antecipação. Porque muitas das vezes a nossa ansiedade é por um sofrimento de algo que às vezes nem acontece. Nem vai acontecer. Então, Jesus já dizia, cada dia baixa o seu mal. Hoje vou resolver o problema de hoje. Consegui? Ok. Não consegui? Paciência. Tento amanhã. E assim você vai aos pouquinhos tentando, vai se superando os seus medos, superando as suas angústias e sempre pedindo a Deus e a Jesus paz, para que você tenha tranquilidade para resolver o problema, paciência. E lembrando que pedir paciência para Deus não é uma vida sem problema. Pelo contrário, quando você pede muita paciência, é porque vai surgir muitas situações em que você vai ter que botar a paciência em prova. Colocar sua paciência em ação. Quando a gente pede força, também vai surgir situações para a gente testar a nossa força. O mundo é uma eterna escola. A gente está aqui sempre aprendendo, sempre fazendo teste, sempre fazendo prova. E umas vezes a gente reprova, muitas vezes a gente reprova, mas tem horas que a gente também acerta. A gente também acerta, a gente não só erra não, a gente também acerta. E no final de tudo, Deus vai perguntar para a gente, a nossa consciência que vai responder, né? Porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência e a nossa própria consciência vai responder. Bom, o que eu fiz de bom e o que eu consegui superar? Você conseguiu superar muita coisa, mas tem outras coisas que você não conseguiu, não tem importância. Você vai ter outra oportunidade na sua vida, uma outra reencarnação para você superar. E aos pouquinhos a gente vai superando, a gente vai melhorando, né? Sem pressa, sem angústia. Essa aqui, como as pessoas falam, a gente da doutrina sabe que a gente tem realmente uma vida, porque somos espíritos imortais, mas existência nós temos diversas, já passamos por milhares de existências, essa é só mais uma e virão outras milhares, até a gente conseguir chegar onde todos estão destinados, que é a perfeição, né? Chegar a um espírito puro, né? Perfectível, que perfeição absoluta só Deus, mas perfectível, todos nós estaremos e nós chegaremos nisso, cada um ao seu tempo. Não adianta a gente querer apressar o outro e também não adianta o outro querer nos apressar, porque cada um sabe o que passa dentro da gente, o nosso sentimento, e cada um sabe aonde chega, até o nosso limite. Então cada um vai seguir o seu caminho. Tenhamos em mente que Deus não nos desampara, a espiritualidade superior não nos desampara e nem Jesus. E a gratidão, nós temos que ter essa gratidão a Deus, porque Deus acredita em nós. Tanto que Ele acredita que Ele nos dá as oportunidades, né? A oportunidade Ele acha que somos dignos de libertação. Embora a gente não acredite, façamos disso da terra um momento de passeio, até acordar e Deus ali, acreditando. Não, esse vai se libertar, ele vai conseguir, ela vai conseguir. E aí a gente passa pelas mazelas, criamos momentos difíceis, situações difíceis para nós mesmos digerirmos,
né? E as leis naturais, essa é a lei natural, para nós podermos melhorar. Ele lembra que quando na erraticidade não nós escolhemos essas coisas todas, a gente pede até muito mais e somos aliviados. Não, isso aí está muito pesado, você não vai aguentar. Sim, a gente da pede a lei e ele sabe que a gente não aguentaria. A gente não vai aguentar. Nós julgamos que as provas que estão pedindo são necessárias e que a gente tem que fazer aquilo com urgência. Não, calma, meu filho, você não vai aguentar. Isso aí é demais para você, né? E aí, ele sabe da nossa capacidade e nos dá de acordo com o nosso merecimento. Porque não é para passar em todas as provas de uma vez só. Com calma, mas para passar. Porque temos que passar, né? E por que reclamar agora no momento de realizá-las? Né? Mais do que nunca, nós, inclusive espíritas, estamos tendo uma oportunidade única de sermos solidários, de ajudar o máximo que a gente puder, seja na parte material, porque a gente sabe que tem muitos companheiros que estão passando por uma necessidade material mesmo, de fome, de falta de dinheiro, porque precisou parar, né, por uma questão de saúde. Né? Então, a gente, mais do que nunca, estamos aqui para mostrar a nossa solidariedade, a nossa ajuda dentro do que a gente possa fazer também. Não adianta a gente querer ser super-herói, porque a gente também está incluído nesse conjunto todo. Então a gente precisa também nos resguardar a nossa saúde, mas dentro do possível ajudar quem precisa. E uma das coisas que me passou agora pela cabeça é o seguinte: às vezes a gente pensa dentro da nossa cabeça, assim, até ver nas redes sociais, quando eu sair da quarentena, será que todo mundo vai sair aquele monte de gente correndo, uns para o salão de beleza, outros para as lojas, outros para o restaurante? Mas e a mudança? A gente precisa também pensar nisso, né? Quando liberar, não podemos fazer tudo como se acabasse o fim do mundo. Não, espera mais um pouco, vai aos pouquinhos, vai voltando à sua normalidade, mas ao mesmo tempo refletindo. No tempo de Deus. Refletindo, poxa, fiquei esse tempo todo aqui num isolamento social necessário, porque não é uma coisa que é obrigatório no momento, mas é necessário para o bem de todos, inclusive o seu próprio bem. Reflete, tem necessidade de comprar coisas, de gastar dinheiro com supérfluo? Já sabe que não, porque ficou um tempão e você já ficou esse tempo conseguiu. Em casa e conseguiu sobreviver. Você não vai ter um problema, passar mal por falta de consumo. Não, só consumir o necessário para manter sua saúde física, manter sua saúde mental e emocional bem, para poder suportar, que a gente precisa pensar nisso. O bem maior é o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar emocional, espiritual, para poder suportar, passar pelas situações. O material só consome o que realmente for necessário, né? Eu vi um vídeo, foi ontem, depois do estudo, né, da leitura que eu fiz, compartilharam um vídeo de uma pessoa que fez capinha para máscara. Ou seja, você bota a máscara, tem uma capa e assim, capa dourada com cristais dourados, capa prateada com cristalzinhos prateados, bordados, e os valores assim. E aí eu fiquei pensando, gente, para quê? Para que você ornamentar uma máscara para sair na rua? Para quê? Sabe? E os valores eram valores assim, que você pagar R$150, pagar R$300, que eram valores assim, gente, esses R$300 você faz uma compra e ajuda quem está necessitado. Em grande necessidade. O que é necessário hoje na sua vida? É uma capa de máscara ou é ajudar quem está passando necessidade? Né? E uma das coisas importantes que não podemos deixar de pôr em prática é a seguinte: a gente vê todo mundo falando, estou com saudade da minha mãe, estou com saudade do meu avô, estou com saudade da minha avó, quero ver Beltrano, quero abraçar. Isso é importante. Quando nós sairmos
oportunidade de melhora, porque nós estamos dentro de uma oportunidade de nos melhorar, de refletir, de sermos melhores a nós mesmos. Primeira coisa a fazer é utilizarmos o mandamento primeiro do Evangelho, amar ao próximo como a nós mesmos. O que nós estamos fazendo por nós, dentro de casa, cumprir isso agora. Essa saudade, essa vontade de abraçar, de visitar, de passar por lá, fazer isso, né? Porque atentar que a nossa vida estava muito corrida, muito acelerada, chegou o momento de amar. Já éramos pecamundo desde quando chegamos aqui. Né? A gente está só empurrando com a barriga, amando um pouquinho. Mas um pouquinho, né? Se você me agradar, isso agrada. são as possibilidades que vamos olhar mais para as coisas mais que podemos doar o nosso doar, né? Não as coisas materiais, mas o nosso doar, aquele olhar que a gente não pôde dar olho no olho, aquele abraço que a gente não pôde dar, aquela visita que foi impossível fazer, aquele bolo que o outro fez, você viu e falou, poxa, ele fez bolo, vamos lá na casa dele. Fazer, ir lá e compartilhar, isso sim. Abrir seu coração, escutar mais, falar menos. Isso. Né? Ter uma visão de empatia com o outro, com o sofrimento do outro. Gente, você não é o único que está sofrendo. Milhares. É diário o sofrimento, e dos mais diversos, no mundo inteiro, né? E se a gente parar para analisar, você não é o único, não. E se você analisar bem, fazer mais uma análise, você vai ver que você não sofre nada. Não, isso você está sofrendo dentro da sua casa, com as suas coisas. Quem não tem? Quem não tem? Quem precisa da gente para poder ter um cômodo mínimo para 8, 9, 10 pessoas e essa situação. E nós dentro de como diz o outro, de um apartamento enorme, de uma casa boa, de tudo, e reclamando de estar dentro do lar. Se você tem um luxo, digamos assim, de ficar dentro de um quarto, ler um livro, estudar, né? Você é muito abençoado. E conversar com alguém aí, essa oportunidade das lives. Agradeça muito a Deus, porque Ele está sendo muito condescendente conosco. Tá. Muito mais. Que castigo é esse? Você ainda pode... Você está preso, não. Você quando falou, né, da gente seguir o mandamento do amor, me veio à mente agora. Nós estamos tendo que aprender na marra, com sofrimento, o primeiro mandamento. Pensar no próximo, amar o próximo, cuidar do próximo e cuidar da gente. Exatamente. Saímos vitoriosos para o nosso viver, que é a forma também que quando desencarnarmos saímos vitoriosos porque vencemos o bom combate. Sem reclamar, né? Sem reclamar tanto, sem falar, sem, assim, buscar sempre olhar o lado melhor da coisa, o lado bom. Porque sempre tem um lado bom. Sim, se a gente não tivesse que passar por problemas, seja na saúde física ou um problema moral, que é uma dor que é silenciosa, né? A dor moral é uma dor silenciosa, você não tem como palpar um sentimento de angústia, de solidão, de depressão, né? De qualquer tipo de dor moral, né? De uma dor de uma solidão, de se sentir só, mas uma dor física, uma coisa material, é um alerta. É Deus falando, filho, faça diferente, né? Modifica a sua rota, seu jeito de ser, para não afetar o teu corpo, para você não vir parar num hospital e ter que passar por um procedimento cirúrgico delicado, que qualquer procedimento cirúrgico é arriscado, por mais simples que seja. Você não sabe como o seu organismo reage a uma anestesia, né, a isso tudo. Mas não desista, ele sempre vai ter isso dentro da gente, né? A gente sempre tem essa vozinha interior, não desista, né? Não se entregue ao desânimo, porque o desânimo é a pior coisa que tem. A gente passa por uma situação complicada, difícil, e a gente não tem um ânimo, vou deixar na mão de Deus. Sim, para situações muito difíceis, a gente tem que entregar realmente nas mãos de Deus, mas Ele também quer que a gente faça a nossa parte, né?
Ontem eu vi uma reportagem que eu tenho evitado muito assistir TV, principalmente jornalismo, porque é muito massificante, é uma coisa que não me faz bem. Né? Não que eu esteja fugindo da realidade, mas Não tem como fugir, porque se você não assiste a televisão, tem a internet, os alimentar. amigos que mandam um monte de coisa para você. Mas eu vi uma senhorinha falando, ela é moradora de rua, mas ela se bem dizendo dessas torneiras que estão instalando pelo Rio de Janeiro, para que o morador de rua possa lavar as mãos. Aí ela falando que aquilo para ela foi uma oportunidade maravilhosa. E ela não estava falando por causa do Covid. Ela estava falando que ela comia as coisas, ela queria lavar as mãos e não podia. Olha a situação. Ela não tinha noção, né? do Covid, ela tinha noção da limpeza dela, que ela não podia ter. E ela falou, agora qualquer coisa que eu como, eu venho aqui e posso lavar minha mão. Uma coisa tão básica que a gente, muitas das vezes, passa batido. Olha a situação. Não é? Ela agradecendo, ela não tem noção nenhuma do mal que está surgindo, do porquê que estão instalando, porque só estão instalando porque para não ter a propagação da doença, mais do que já está. E ela agradecendo porque ela vai ter a oportunidade de deixar as mãos limpas. Olha como as realidades disso aqui no nosso estado. Isso. Você imagina no Brasil, aí você vai ampliando no mundo. No mundo. Eu vi uma outra reportagem que falava do pessoal do interior da Bahia, mas bem interior mesmo. Aí a senhorinha colocava a mãozinha assim e falava, olha, esse mal não vai chegar aqui não, meu filho. Esse mal é lá para a cidade, lá para onde as pessoas moram muito junto e colado. Nós aqui a gente fica na enxada, a gente não tem tempo para ver esse negócio que a senhora está falando aí. O que mais a gente vai poder dizer? Né? Não alcançou nenhum conhecimento disso e nós que estamos vivendo essa situação, ela está lá no isolamento dela. Ela está no isolamento dela. E nós que estamos vivendo essa situação aqui, dentro da nossa, vamos dizer, normalidade, né? Temos que parar, esses momentos são para a gente parar, refletir, avaliar e puxando brasa para a nossa sardinha, que a gente não é bobo nem nada, falar que o Espiritismo nos proporciona essa fé raciocinada. Esse conhecimento, ele desenvolve em nós a compreensão, o entendimento das leis naturais ou divinas, que facilita muito o nosso entender, o nosso conhecer, o nosso olhar. Isso nós temos que ser gratos, como já falei antes, eternamente. Também eu lembro de uma frase do Raul Teixeira, numa palestra que eu estava assistindo, e ele falou, né, que nós, espíritas, nós não podemos mais nos dar ao luxo de pretextar ignorância. Porque a gente está numa doutrina que a gente está constantemente estudando, lendo, né, é o que deveria a maioria fazer, e eu acredito que muita gente faz mesmo. Então a gente não pode mais dizer assim, eu fiz isso porque eu não sabia. Ela esclarece tudo. Ela esclarece. Ela mostra pra gente que a nossa vida, o resultado da nossa vida é de acordo com o que a gente faz. Seja coisas boas ou não, terá resultado. E esse resultado não fica só limitado no corpo físico. Quando a gente desencarnar, a gente vai carregar esse resultado com a gente, na nossa consciência. Seja com atitudes boas ou não, nós levaremos conosco. E nós temos a oportunidade de voltar aqui de novo, reparar o mal que a gente fez, fazer coisas melhores, né? Se o pai e a mãe na Terra dá infinitas oportunidades para os filhos, por que Deus, que é o Pai, o Criador do Universo, o nosso Criador, não daria? Não tem lógica. Ele vai dar quantas chances, quantas vezes a gente quiser. E cabe a gente, assim, a cada oportunidade, agarrar com muita fé e fazer o nosso melhor.
Falar de novo a palavra, gratidão. Agradecer. E para finalizar o nosso estudo, eu vou ler o último parágrafo. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, que com essa mensagem final, a gente possa refletir como que a gente esteja levando a nossa vida, como que a gente está levando a nossa vida, como que a gente, nesse momento que a gente passa de muito sofrimento realmente, que a gente possa refletir e pensar o que eu posso fazer para aliviar não só o meu pesar, mas o pesar de quem está à minha volta, né? O que eu posso fazer? Então, que a gente tenha isso em mente, que a gente também não se esqueça que Deus está conosco, por mais difícil que seja a nossa situação, seja ela não só agora, mas em outras situações do nosso dia a dia, Deus está nos amparando. Jesus está conosco. Basta que você mentalize e peça a Ele ajuda, que a ajuda não vai faltar. O desenvolvimento dessa fé, não só aceita pelo sentimento e pelo amor, mas também pela razão, porque a fé ela tem que ser razoada, né? Essa fé é inquebrantável, mesmo frente aos maiores sofrimentos e às maiores reveses e dificuldades. Esse é o remédio. Essa é a notícia de remédio que nós estamos aqui trazer, né? O mal, mas tem o remédio. O remédio é a nossa fé. É acreditarmos que nada é por acaso, que Deus está vendo tudo, Ele sabe de todas as coisas. Não estamos abandonados, né? Ele acredita em nós e nós temos que ter a nossa fé. E diante dessa colocação, nós deixamos também aqui, trazemos para dentro dos nossos lares o culto do Evangelho no lar, onde nós podemos refletir, conversar com Deus, abrir as nossas mentes, daqueles que queiram estar conosco naquele momento, fazer a nossa prece e com a fé certa de que Deus está presente e que nada é por acaso. Bom, e para terminar, eu vou ler uma página do livro Renovando Atitudes, do Francisco e do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, do Espírito. E condiz com o que a gente esteja passando. Belo planeta Terra. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Realmente, a Terra é um minúsculo grão de areia no imenso cosmo universal. Mundos incontáveis e estrelas de maior grandeza que o Sol circulam pelos complexos interplanetários e constelações inúmeras se encaixam em galáxias de milhares de anos-luz. Assegura a ciência que a Via Láctea possui mais de 200 milhões de estrelas espalhadas harmonicamente entre suas nebulosas e que sua forma espiralada tem uma extensão aproximada de 100 mil anos-luz para ser percorrida de uma ponta a outra. Vivemos num turbilhão de galáxias e galáxias. Somos viajores do espaço, habitantes do universo em busca da perfeição, e o nosso destino é a felicidade plena.
Nosso planeta é a residência que nos acolhe atualmente. Portanto, amá-lo e protegê-lo é o nosso lema. A Terra, de uma beleza sem igual, é para nós outros, encarnados e desencarnados, domiciliados temporariamente neste orbe azulado, o nosso ninho de aconchego e progresso espiritual. Nossa concepção de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta. O que vemos e sentimos está sintonizado com o nosso modelo de belo interior e, por conseguinte, vislumbramos fora o que somos por dentro. A boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus, e nós completamos. Os olhos veem conforme nossa atmosfera interior. É por isso que alguns afirmam, este planeta é uma prisão. Outros dizem, porém, não, é um hospital. Mais além, outros tantos asseguram, é um belo jardim de paz. Tua casa psíquica determina tua existência. Tua observação focaliza pântanos pestilentos ou fontes cristalinas, serpentes ou pássaros, e assim diriges teu modo característico de ver conforme teu modelo interior, materializando e evidenciando as coisas ou as pessoas fora de ti mesmo. O mundo moderno coloca o pensamento ecológico como um dos meios para que os homens possam sobreviver no planeta, interrelacionando perfeitamente a flora e a fauna existentes em nosso meio ambiente. Tudo está integrado em tudo. As águas necessitam das plantas e vice-versa, os animais das florestas, e os homens fazem parte desse elo ecológico, não como parte imprescindível, mas como parte integradora. Allan Kardec, um dos precursores do pensamento ecológico desde 1868, refere-se à providência divina como a atenção de Deus para com tudo e todos, definindo-a como a solicitude que está por toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Transcorrido mais de um século, a humanidade continua estudando e observando essa atenção celestial, em que cada ser vivo do planeta se interconecta, sendo todos essencialmente necessários para a manutenção de todos e aprendendo a ver a vida em suas harmoniosas relações de autoajuda, visto que submetida sempre a uma ação superior e inteligente que a todos provê. Paralelamente, e em razão disso, se os rios e as florestas morrerem, os homens também perecerão de modo parcial. Todos nós somos natureza, somos vida e abundância. Também tu és natureza, e as várias moradas a quais se referia Jesus são hoje, pelo Espiritismo, levadas a outras tantas interpretações de maior compreensão e discernimento quanto ao modo de examinar e analisar a vida no planeta. Ama a terra, ama a natureza, nosso mundo, nossa casa. E assim, após a leitura desta página, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudo, por mais uma noite de reflexão, e te pedimos, Pai, para que todos nós, habitantes desse planeta, possamos ter consciência da importância de manter esse planeta em perfeita harmonia, em perfeita paz, em perfeito amor. Deus, te pedimos mais uma vez que nos ampare nesse momento de tamanha dificuldade. Que Jesus possa estar conosco, acalentando os nossos corações, ouvindo as nossas preces de ajuda, e que Ele esteja conosco diariamente, nos dando força para seguir em frente, nos dando ferramentas para que a gente possa sempre ajudar o próximo e a nós mesmos. Que a espiritualidade superior possa estar amparando a todos nós, encarnados e desencarnados desse planeta. Que ampare a todos os médicos, todas as pessoas que precisam trabalhar, que não tenham essa
oportunidade de ficar em casa. Proteja-os, Deus. Proteja todos nós nesse momento. Que possamos fazer a nossa parte da melhor forma possível. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.